Shalom, pessoal! Nesta aula nós vamos estudar a construção Hifil no futuro. Então nós temos aqui dois exemplos de como podem ficar os verbos no infinitivo nesta construção. Então nós temos duas situações. A primeira delas é essa daqui, onde nós temos as três consoantes do radical do verbo no infinitivo. Então o infinitivo ele é formado iniciando evidentemente com o lamed e tem esse re aqui como prefixo. Então você sempre vai ter nos verbos no infinitivo da construção Hifil o lamed e um re iniciando os verbos, tá? Então em alguns casos você terá as três consoantes do radical, em outros você terá apenas duas consoantes do radical. Uma vai ficar oculta no infinitivo. Uma outra coisa que é preciso deixar claro aqui no infinitivo é que outra característica para o infinitivo da construção Hifil é esse iod aqui antes da última consoante do radical. Tá? Então, antes da última consoante do radical, nós temos esse iod. E aí, então, vamos ver um verbo aqui que vai servir como exemplo para a nossa conjugação no futuro. Então, o verbo que nós temos aqui como exemplo é o verbo começar, o verbo leatril. Então nós vamos conjugar esse verbo aqui e a partir desse paradigma aqui, deste exemplo aqui, você vai poder conjugar qualquer verbo da construção Hifil. Então vamos lá. Então nós temos aqui o passado, já estudamos, e o presente, que também nós já estudamos. Se você não lembra aí como é que fica esta construção no passado e no presente, basta pesquisar aí no canal que você vai encontrar. E aí, logo de cara, eu quero dizer para você o seguinte: quando você memoriza o verbo no infinitivo, fica muito mais fácil para você conjugar o verbo no futuro. Você vai ver isso aqui agora, tá? Então, nós temos aqui o paradigma, né? Lembrando sempre que essa parte que você já sabe, porque nós já vimos outras construções, essa parte aqui não muda. O que é esta parte aqui? São os prefixos e os sufixos que vão indicar a pessoa que está praticando a ação, certo? Então, nós temos aqui as letrinhas que indicam a pessoa, isso você já memorizou. Então, você pega agora então o verbo aqui, tirando o lamed aqui, você passa a ter atiril. Nós vamos trabalhar com esta parte aqui. O re, o que você vai fazer aqui com o re do infinitivo? Ele vai ser substituído pelas consoantes aqui, né? Que formam o prefixo que indica a pessoa. Então você vai colocar essas consoantes no lugar do re. E o resto aqui vai ficar igual, né? Apenas nessas pessoas aqui que nós temos uma vogal no final, como um sufixo, é que vai ter uma pequena mudança. Mas você vai pronunciar exatamente como você pronunciou aqui em pelo menos metade das pessoas. Então, leatril. E aí você vai pegar o final e vai conjugar. Quer ver? Vamos ver aqui. Por exemplo, no caso da primeira pessoa, futuro, o verbo começar, eu começarei. Então, olha, eu substituo o re pelo aleph, que é a consoante da primeira pessoa. Então, vai ficar aqui atril. Por quê? Porque a vogal A, essa vogal que está aqui, ela vai permanecer em todas as pessoas, olha, tá? Então, é um detalhe importante aqui para você memorizar. Então, o A permanece, o A que fica aqui embaixo do infinitivo do re, ele vai permanecer para todas as outras consoantes, ele vai ficar embaixo das consoantes aqui que indicam o prefixo. Então, a primeira, atril, tá vendo? Agora, vamos ver a segunda, olha, no caso, a segunda pessoa do masculino, singular, a consoante dela é um tav. Aí eu tenho tatril, manteve tudo aqui, ó, tá vendo? Um tav e outro tav, tatril. Tu começarás, ou você começará. Vamos pular esta pessoa aqui, que é a segunda do feminino, vamos para a terceira. A mesma coisa lá da segunda, só que eu vou mudar a consoante. Ao invés de tav, eu tenho iod. Então, ele começará, fica hu yatril, iod. A terceira do feminino, ela é igual à segunda do masculino. Então, também fica tatril. Hi tatril. Na primeira do plural também vai manter esse atril. Agora nós temos um num, iniciando aqui a primeira do plural, então fica natril.
Então você observou aqui que todas essas pessoas que nós falamos manteve esse atril aqui. Foi só colocar a consoante aqui no lugar do re e pronunciar exatamente como está aqui no infinitivo. Agora, para essas outras pessoas aqui, a segunda do feminino singular, a segunda do plural e a terceira do plural, nós temos aqui uma pequena mudança porque nós temos uma vogal a mais aqui no final, um sufixo indicando as pessoas, né? Então vamos pronunciar aqui a segunda do feminino singular, onde nós temos um iod aqui no final, e aí nós temos uma pequena mudança. Aqui na segunda do masculino é tatiril. Na segunda do feminino, eu coloco um i no final, então fica tatirili, ok? E agora, na segunda do plural, eu tenho um u, e aí é tave também, fica tatirilo. Vocês começarão, tanto masculino quanto feminino, é tatirilo. E na terceira pessoa, eles e elas, nós temos iod. Eles começarão, vai ficar hem yatirilo. Elas começarão hen yatirilo. Ok, pessoal? Então, observe bem que você memorizando aqui o infinitivo, você conjuga isso aqui e memoriza facilmente. Aqui nesta parte de baixo, nós temos os verbos que fazem parte da construção refil. Então, nessa construção aqui, nós temos estes verbos aqui, tem mais outros aqui embaixo. E o que é que você vai fazer para poder conjugar esses verbos aqui? Você vai utilizar este mesmo modelo aqui. Então, você vai aplicar essas regras que eu acabei de falar em qualquer um destes verbos aqui. Vamos pegar aqui o verbo concordar. Vamos fazer aqui a mesma coisa que nós fizemos lá em cima para você notar como é que fica. Então, o verbo concordar é o verbo lehaskim. Lehaskim. Então, vamos aplicar a regra. Tiramos o lamed e aí agora eu vou substituir a consoante e pelas consoantes que estão aqui, né? Que ficam antes do radical para indicar a pessoa. Então, vamos pegar aqui no caso a primeira pessoa, ela é um aleph. Né? Lembrando que a vogal mantém a vogal A aqui, né? Lehaskim. Então, eu vou manter a vogal A, vou substituir o re pelo aleph, vai ficar então askim. Então, eu concordarei, askim. Agora, você concordará, tu concordarás. Segunda, masculino. Eu vou substituir o re por um tav. E aí mantém, ó. Taskim. Você concordará. Você concordará, feminino. Neste caso, nós temos um i aqui no final. Começa com tav também, mas nós temos um i. Então tem uma pequena mudança aqui na pronúncia, vai ficar taskimi. Tu concordarás. Ou você concordará, feminino. Agora, terceira pessoa é um iod. Então, com iod, ele concordará, hu yaskim. Ela concordará é igual à segunda do masculino. Então, nós temos um tav também, fica hi taskim. Nós concordaremos? Nós começa com nun. É a consoante que indica a primeira do plural. Então, vai ficar, substitui o re pelo nun, vai ficar naskim. Nós concordaremos. Vocês concordarão é igual, tanto vós, masculino, como vós, feminino. Ou vocês, masculino, vocês, feminino. Então, eu vou substituir aqui pelo tav, mantenho o A, só que eu tenho um U aqui no final. Então, fica taskimo. Vocês concordarão, masculino e feminino. E elas e eles concordarão, nós vamos substituir o re por um iod, né? Como está aqui, e vamos colocar o U aqui no final. Então, vai ficar yaskimu, hem yaskimu, hen yaskimu. Eles, elas concordarão. E aí você poderá fazer este mesmo procedimento com qualquer um destes outros verbos que estão aqui. E aí você vai ter a conjugação da construção refil no futuro. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Na próxima aula continuaremos com o nosso curso. Lembrando sempre, quando atingimos 500 visualizações, um novo vídeo é publicado aqui no nosso canal. Bons estudos. Shalom!